De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. E aí vinha eu falando para vocês sobre as aplicações, os softwares, compiladores, criadores dentro da linguagem C para a edição, a criação do nosso código. Eu falo para vocês que vamos utilizar o CodeBlocks, mas a gente sabe que existem diversos outros. Inclusive, o próprio CodeBlocks, o NetBeans, eles são só a interface. Eclipse, todos eles são só a interface, é a parte que vocês veem o código, gerando o código, é só isso. Mas quem faz realmente o trabalho desta linguagem é o compilador, que é o Ming. O compilador Ming, ele deve fazer parte do projeto. Para vocês terem uma ideia, outro programa bem interessante, que eu acabei não recomendando para vocês, eu preferi utilizar o CodeBlocks, é o Visual Studio. O Visual Studio também é um programa muito bom, só que ele é muito mais pesado, assim, digamos, em tamanho, ele é bem maior, em seu visual ele pede que a máquina tenha um pouco mais de potência, então eu até me afastei dele, mas é algo que eu uso na minha vida pessoal. O Visual Studio, você pode instalar para a linguagem C, programar na linguagem C, C++, C Sharp, você pode construir projetos em Android, na linguagem para Android, como JavaScript, o Dart, tudo dentro dele. Mas o Visual Studio ele só é a parte mesmo da beleza, ele só é o front. Então você precisa instalar os compiladores para cada um, ou seja, os adicionais para cada uma delas. E aí é justamente isso que a gente vê aqui no CodeBlocks. O CodeBlocks ele vem isso. Já no caso do móvel C, o móvel C não. O móvel C ele é específico para a linguagem C. Ele não aceita nenhuma outra linguagem, tanto que o nome dele é móvel C. Ele é específico para ela, tá? Então ele é único. Só existe ele também dentro da Play Store, só existe ele para desenvolver em linguagem C? Não, existem diversos outros. Mas eu fiz também uma busca por um programa que funcionasse em diversos dispositivos, que ele funcionasse, além de diversos dispositivos, funcionasse também em sistemas operacionais diferentes. Eu queria um que tivesse lá no iPhone, que vai que algum de vocês aí utiliza, tem aí acesso a um iPhone, utiliza no seu dia a dia, e aí vai ficar excluído de jeito nenhum. Meu interesse era que todos participassem. Vamos voltar aqui para a tela e ver um pouco mais sobre a interface do nosso programa, o CodeBlocks. Então, gente, já decidido que vai ser o CodeBlocks, vai ser o CodeBlocks aqui que a gente vai utilizar. Primeiro passo, a gente tem que instalar, fazer a instalação dele. Para fazer a instalação do CodeBlocks, a gente vai até a página, pode colocar ali dentro do Google, colocar o nomezinho dele, CodeBlock, CodeBlocks. Você vai encontrar o primeiro link, você vai chegar até essa página bem simples. Nesta página tem ali na lateral, vou mostrar aqui, ó, aqui dá para ver nessa imagem, fóruns, wiki, license, donations, ou seja, tem ali discussão, infelizmente que não é para nós aqui que não sabe inglês, tá? Quem já sabe, quem está aí mais hábil em inglês, vai conseguir participar tranquilamente dos fóruns. Ah, Hildo, tem um tradutor lá no... Dá para usar o tradutor no browser para traduzir automaticamente isso. Só que como tem muitos termos, como por exemplo, o printf, o scanf, imagine só você entra numa discussão falando sobre o print. O print é imprimir, aí vai estar falando que o comando dentro da linguagem C é imprimir. A gente sabe que não é, então tem certos comandos que não há tradução, não devemos traduzir, porque faz parte do código. Então dá essas complicações, mas dá para entender tranquilo. Temos ali os fóruns, temos aí o wiki, onde tem diversos textos, artigos, tem como a licença, tem recebimento de doações, já que o CodeBlocks ele é gratuito por ser da comunidade, ou seja, ele é aberto, é feito por diversos desenvolvedores mesmo, é um projeto mesmo livre. E aí a gente clica lá em Downloads. Quando a gente estiver lá na página de Downloads, vai aparecer essa parte aqui, Downloads. Aí mostra ali Download, Binary Release, Download, Source Código. E aí a gente tem que tomar cuidado porque existem o binário, existe o Source Código. Se você for um cara que já está programando mesmo, você entende do programa, você quer fazer até modificações no próprio CodeBlocks,
o source code seria interessante quanto a isso. Você ver o código source. Após eu chegar, eu clico lá na parte para ver o binário, eu vou chegar até essa parte, ó. Cliquei aqui, tá, gente? Nesse primeiro bem aqui, ó. Binário release. Cheguei aqui na parte dos binário release, ele vai mostrar que ele tem diversos modos de execução em sistemas diferentes. Tá ali o Linux, tá o Mac e o Windows. O Windows desde o XP até a última versão 10 ali, tá? Então a gente decide ali diante daquilo que eu quero fazer a instalação. Imagino eu que vocês, a grande maioria de vocês, utilizem o Windows, estejam no Windows. Se caso não, caso seja no Linux, caso seja no Mac, pode seguir por aí baixando. Inclusive no Linux, quem aí, se tiver alguém aí que está utilizando o Linux, você não precisa nem diretamente baixar aqui pelo site não. Você pode ir lá na biblioteca que tem dentro do Linux, das versões do Linux, seja o Ubuntu, o Debian, que ele vai ter lá o CodeBlocks. Basta colocar para buscar o CodeBlock e ele mesmo vai fazer a instalação, sem dificuldade alguma. Eu acho até mais fácil do que você baixar aqui pelo site, tá? Mas isso, a galerinha que está utilizando Linux, alguma versão do Linux. Quem não estiver, quem está aqui seguindo junto comigo no Windows, vai clicar ali em Binary Releases e entrar em Windows e escolher justamente a parte do Windows. Quando você clicar em Windows, ele te leva a essa outra página onde a gente vê as várias versões. A versão atual, pelo menos a última versão que eu vi, a não ser que tenha sido lançada nessa última semana, uma nova versão, a versão que está lá é a versão 20.03. E agora que está a complicação, gente. Se vocês errarem aqui, vocês vão instalar um programa que não vai funcionar. Vocês lembram que eu falei o seguinte, que o CodeBlocks, ele é só a interface, ele é só a cara, que ele precisa do compilador, ele precisa do Ming. Ele precisa do Ming, que é o compilador oficial o compilador oficial da linguagem C. Existem outros compiladores? Existem, mas o compilador oficial é o Ming. Então, no caso, você vai escolher uma versão que já venha com o Ming, tá? Que venha direto com o Ming. Olha só, se eu vier aqui, clicar nessa onde está mostrando aqui, CodeBlocks, versão 20.03, está escrito ali no setup.zip. O que isso quer me dizer? Quer dizer que ele não virá, vai vir só os arquivos sem ter um executável, tá? Não vai ter executável, eu vou ter que fazer, para me ver como ele funciona por dentro. E ele não vai ter ainda o compilador Ming, ou seja, essa versão aí para nós não interessa, não é legal. Eu posso colocar essa lá do topo, a primeira, CodeBlocks 20.03 setup.exe. Isso aí vai vir um arquivo executável para fazer a instalação do meu computador. Posso fazer nessa? Não pode. Por quê, Hildo? Porque ela está sem o Ming. Dá uma olhada na lista que eu encontro aqui o quarto resultado, CodeBlocks 20.03, aí tem ali MingW setup.exe. Essa daí já vem com o compilador Ming e ela vem com executável, tá perfeita. Cliquei nela, baixei, executei, pronto. Não precisa mais se preocupar com nada. Hildo, por que eles colocam tantas versões? Por que eles colocam versões até mesmo sem o compilador Ming? Vai que você é um programador que está querendo desenvolver melhorias para o CodeBlock, por isso eles colocam desse modo. Ele é uma versão aberta, é um programa aberto, então ele quer que todo mundo trabalhe nesse projeto. Ele vem até mesmo sem um compilador, se você quiser utilizar um compilador de terceiros, quiser utilizar um outro compilador diferente, ou até mesmo você já tenha no seu computador, na sua máquina, instalado um outro programa, você instalou o Eclipse, por exemplo, instalou o compilador Ming, e aí você não gostou do Eclipse. Não gosto do Eclipse não, achei ele feinho, eu quero um outro. Aí você instala o CodeBlock. Você baixaria de novo o Ming? Não, já está na sua máquina, você só baixaria o CodeBlocks e ele se conectaria ao Ming na sua máquina, tá? Para não ter confusão, vai lá, o quarto item ali, tem ali mingw.setup.exe. Você vai baixar essa. E eu estou vendo mais ali abaixo que tem ali CodeBlocks 20.03 32 bits. Vocês estão vendo ali que tem até a versão de 32 bits.
Isso quer dizer que se você estiver baixando, eu tenho o Windows XP, eu tenho um computador antigo, eu tenho o Windows XP ainda, é um computador antigão. Tá bom, se é um computador antigo, é um Windows XP, o Windows XP, vocês lembram lá da aula de arquitetura, que a professora falou tamanho da palavra do sistema operacional? E o sistema operacional hoje em dia, o tamanho da palavra é 64? Então, se você for instalar uma versão antiga de um sistema operacional, a versão da palavra naquela época era 32. E se você baixar essa versão que a gente está aí, essa mais nova, ela é 64. Não vai funcionar. Então você tem que baixar a versão de 32, a palavra 32 bit, para esse programa funcionar. Mas imagino que vocês não devam ter nenhum computador com tal antigo. Eu acho que quem tiver aí com um desktop mais antigo aí, tá? Se quem tiver aí esse computador, fala aí no nosso chat aí, eu uso ainda o Windows 7. Porque eu acho que o único sistema operacional mais antigo que ainda pode ter alguém que utiliza aí é o Windows 7. Eu acho que ninguém aí tem mais o XP, talvez alguém com Windows 7, talvez mais provável alguém com Windows 8. Imagino que a grande maioria de vocês já estejam com Windows 10, que é um sistema operacional da Microsoft que funciona facilmente em computadores que tinham ali o Windows 8. Então imagino que seja nisso. Mas se alguém ainda tiver, tá aí, tem as versões do CodeBlock até mesmo para 32 bits. Lembrando que o Windows 10 não tem versão 32, viu? Ele só é 64. Tudo bem, então cliquei para baixar, ele vai me levar para essa segunda página, que é o SourceForge, onde esta página é onde estão os arquivos para baixar. É um site somente servidor para baixar tais arquivos. Ele vai fazer aquela contagenzinha ali, como vocês estão vendo, tem ali seu download, irá começar em contagem de 5 até 0 e vai baixar automaticamente o programa para vocês. Baixei o programa, cliquei nele, já que eu baixei um executável, não vou ter dor de cabeça. Cliquei 2 vezes nele e vai me abrir essa telinha aí. Welcome to CodeBlock Setup. Então é pedindo para que você leia isso. Naturalmente aí ele só está mostrando a licença dele, está mostrando como ele funciona, quem o fez, ou seja, é a parte da documentação. É a parte que justamente vocês aí que vão começar a escrever o projeto, vocês vão ver que isso aqui também tem que estar na instalação de qualquer programa, tem que ser dito o que está sendo instalado. Então tem ali, mostra, se eu clicar em Next, ele vai me levar para a próxima página, onde mostra-se a licença, toda a questão da licença, vocês percebem aí que está escrito que ele é da GNU, ou seja, ele é da comunidade, faz parte da comunidade de software livre. Inclusive, falar sobre software livre, a gente ainda vai falar aqui nessa nossa disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre essas licenças, tá? E lá na disciplina de arquitetura também vai ter uma aula específica para falar isso. Essa aula lá na arquitetura, principalmente lá na arquitetura, que vai falar sobre os tipos de licença, as comunidades que trabalham junto com a GNU, livre, isso aí vai ajudar vocês também no projeto que vocês vão estar escrevendo nessa disciplina de projetos, tá? Isso vai ajudar vocês a escrever o manifesto sobre a licença do seu software, tá? Isso faz parte da documentação de um projeto de software. Vocês percebem como todas as disciplinas agora começaram a se ligar? No primeiro dia aqui de ontem a gente falou sobre segurança, aí agora já percebe que a arquitetura vai falar sobre a licença, projetos já está mostrando para vocês como construir um projeto de um software. Aqui na disciplina de lógica a gente está mostrando como é a questão do algoritmo, ou seja, finalmente todas as disciplinas começaram a segurar uma na mão da outra. Já estão ficando unidas aí para formar vocês em um profissional real. E aí, na próxima página, ele vai me pedir o seguinte: plugins, gente. Vocês sabem o que são plugins? Os plugins de qualquer programa são aqueles adicionais que eu posso instalar em um programa. Vamos dar uma olhada aqui, só uma leitura básica de quais seriam esses plugins. Tem ali o plugin CBP to Make, Cherry Config, B-Launcher. Vou explicar só um deles aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o CBP to Make é quando esse programa ele vai aceitar, ou seja, quando você estiver construindo aqui um algoritmo na linguagem C, ele vai
aceitar codificação de conversão do teu programa aqui, que foi feito em uma linguagem para uma segunda linguagem. Vocês lembram lá quando a gente estava fazendo os nossos algoritmos no Visual G, e eu até disse para vocês, olha, o Visual G, que escreve Portugal, ele consegue converter automaticamente de Portugal para a linguagem Pascal. Esse tipo de conversão é feita através de plugins. E aqui tem alguns desses plugins aqui naturalmente. O que vocês têm que deixar deixa todos eles marcados, porque não vai fazer mal nenhum você ter isso liberado. Clica em Next, ele vai perguntar onde está lá esse programa. Vocês estão vendo ali que o destino, a página de destino eu deixei dentro da Program Files, a página de programas do meu computador, e cliquei em instalar. Se quiser, pode mudar essa pasta aí. Não vejo motivação para fazer isso, mas se quiser, pode modificar. Ele vem instalando, mostra tudo que está sendo extraído dentro da pasta. Aí chega no final, ele pergunta para você se você quer rodar o CodeBlocks naquele momento. Se sim, clique em sim. Se não, se você quiser deixar para outro momento, clique em não. Ele tem seu início, abre a tela de início dele, e dentro da sua tela, onde a gente percebe ali que mostra nas ferramentas dele todas as possibilidades dele, na barra de ferramentas, mostra aqui o Workspace, que seria todos os projetos já feitos. Como é a primeira vez, ele está sem nenhum projeto ali dentro do Workspace. Ele mostra desse lado aqui a codificação de arquivos que estão sendo construídos, os algoritmos que estão sendo construídos. Como nada foi construído a primeira vez, ele está em branco. E ali, aonde eu mostro em Settings, é uma dica para vocês. Se caso, após a instalação, vocês quiserem ver se o Ming realmente está instalado na sua máquina, você vai clicar em Settings. Isso aí nem precisa fazer, tá, gente? É só para você ter certeza que o Ming foi instalado corretamente, que você não baixou a versão errada. Clico ali em Settings, vou em Compiler, que é o compilador. Eu quero saber se o compilador está instalado. E aí, quando eu clicar em Compile, ele vai mostrar as configurações do compilador. Ele me mostra ali que tem diversos tipos de compiladores ali possíveis em linguagens para serem, as tais flags para serem executadas, mas o importante está na aba Toolchain Executáveis. Dentro da aba Toolchain Executáveis, ele vai me levar a esta página. Nesta página aqui, é para aparecer naturalmente que já está o MingW, que o Ming já está executando, que está tudo funcionando. Mas e se acontecer dele não foi detectado na instalação, não funcionou? Basta você seguir esse passo, chegou ali, clica nesse Auto Detect, ele procura no seu computador onde está o Ming e aí ele vai conectar. Quando é que isso aí pode acontecer, dar esse erro dele não conectar o Ming? Caso você instalou um outro programa, como por exemplo o Eclipse, junto com o Ming, e não gostou do Eclipse e quer agora instalar o CodeBlocks, o Ming ele vai estar dentro da página da pasta do Eclipse. E aí, se você clicar aqui, entrar dentro depois da instalação do CodeBlocks, clicar ali em Auto Detect, ele vai procurar no seu computador onde é que está o Ming, já que não está dentro da pasta do CodeBlock. Aí ele encontra o local e aí ele se conecta a ele, tá? Mas isso aqui não vai chegar nem vocês a esse momento aqui não. Pode ter certeza que se vocês seguiram lá desde o começo, instalando o CodeBlocks diretamente junto com o Ming, vocês nem vão precisar olhar isso aqui. Chegando no final, ele pergunta, isso aqui ainda aparece depois da instalação, tá? Se você quer associar os arquivos do CodeBlock aos arquivos da linguagem C. Você vai responder, tá ali, ó, na opção ela já vem marcada, tá? Para você associar o CodeBlocks aos arquivos da linguagem C e C++. Por que eu faço isso? Imagine o seguinte, se você não, eu responder bem aí, não, se eu responder não, quando eu estiver com um arquivo da linguagem C dentro da pasta meus documentos, esse arquivo não vai ser reconhecido como um arquivo para executar dentro do CodeBlocks. Você vai ser obrigado a abrir o CodeBlocks para ler esse arquivo. Agora, se você clica aí em Yes, esse arquivo, se um colega seu te mandou um algoritmo feito na linguagem C, você recebeu, ele já vem com a engrenagemzinha, já vem com esse símbolo aqui do CodeBlocks.
E aí você clicando, ele já abre o CodeBlocks e já abre o algoritmo para você. Então isso só tem a ganhar. Até eu fico assim, não deveria nem perguntar, acho que ele deveria associar isso de forma automática. Mas ele pergunta para você e basta você responder sim. Caso após toda essa minha explicação, após tudo isso, você ainda fique na confusão. Ah, não entendi, não consegui, deu erro aqui. Eu coloquei o endereço aqui, tem nesse endereço aqui lá no YouTube, um vídeo completo mostrando passo a passo da instalação. Desde o início, baixando no site, fazendo tudo isso que eu falei aqui para vocês. Tá lá, mostrando a instalação desde o início até o final, tá? Então se ainda ficou na dúvida, tá aí o link para vocês verem o vídeo completo. E dentro do CodeBlocks, como é que ele funciona? Dentro do CodeBlocks, se você quiser criar um novo projeto, você vai lá no início, File, New e escolhe Project. Tá? Isso se você quiser criar um projeto. Qual é a diferença real, Rildo, de um projeto para um empty file? Vocês estão vendo ali no começo tem empty file? Normalmente eu crio só o empty file. Eu aponto a pasta dos meus códigos e crio um empty file. Por quê? Porque normalmente estamos criando um código, um algoritmo em um só arquivo. Mas e quando chegar aquele momento que a gente vai ter um projeto? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Tem uma pastazinha e dentro desse projeto aqui eu crio vários outros arquivos aqui, ó. Se eu tiver vários outros arquivos aqui dentro dessa minha pasta, digamos que eu tenho aqui 3 arquivos dentro dessa minha pasta maior, ou seja, estou criando a hierarquia. Digamos que eu crio a calculadora. A gente já chegou a fazer isso, tá? A falar sobre isso nas aulas antes desse nosso período de recesso, que foi a calculadora. Se eu for criar uma calculadora, eu poderia criar um arquivo onde está o menu. Eu criava um segundo arquivo que vai estar todas as operações de adição, a soma. Vou ter um outro arquivo com a subtração, vou ter um outro com a multiplicação. Eu poderia criar cada um desses arquivos desse modo. Vou fazer isso aqui para a gente entender. Então eu criei ali cada um deles, ó, soma, subtração, a multiplicação e a divisão. Pronto, eu criei cada um desses arquivos que eles vão estar conectados a um arquivo principal que vai ser o meu menu. Então eu teria o que? 5 arquivos. 5 arquivos eu devo criar então um empty file? Não, aí então eu vou criar um projeto. O projeto ele cria já a estrutura de um projeto, ele cria já a interligação das pastas, já cria até uma parte do projeto que é a parte de testes, que é da versão beta. Então ele cria tudo isso. É algo bem mais profissional. Eu acho que para o início nosso, só uma pasta e colocar os empty files já resolve, tá? Mas futuramente a gente vai utilizar sim os projetos, a construção através dos projetos. Inclusive vocês estão vendo nessa telinha aí que tem mais coisas, além do projeto que está ali apontado, tem o class, o build target, o file, custom, e esse from template ele serve justamente para a gente criar o template, ou seja, a interface, porque futuramente a gente não vai ficar só naquela parte, aquela telinha preta, não, a gente vai começar a criar algo mais bonito. Então a gente pode utilizar já templates prontos, ou seja, telas já prontas para isso. Mas isso é futuramente, vamos ficar por enquanto só no empty file, um vazio, um arquivo limpo, tá? Então se eu quiser nesse início criar o meu projeto, eu marcaria aí New Project. Normalmente eu crio o empty file e coloco isso dentro da minha pasta, porque a gente ainda está com um só arquivo. Se eu clicar em projetos, ele vai me mostrar até, pra vocês terem uma ideia, dentro dos projetos, a próxima tela seria justamente ele mostrar para mim quais seriam o tipo do meu projeto. O nosso projeto inicial seria esse console application ou aplicações de console. Mas percebam que ele tem já aqui, ó, OpenCV Project, tem o STL Port Application, que é justamente o uso de interface já com beleza, já com a tela mais bonita, como se eu quisesse criar, como se eu queira criar um projeto já com menu, uma tela como um programa mesmo. Ó, a gente tem até o MATLAB Project, ou seja, se eu for criar o meu projeto utilizando o MATLAB Project, ele já pega já aquelas bibliotecas do MATS.
aquelas bibliotecas para verificar perímetro de áreas, perímetros, áreas de várias formas geométricas. Então ele já me traz isso. Mas no meu caso aí, não é isso que a gente quer ainda nesse começo, tá? Isso é mais futuramente. E aí no final, decide qual a linguagem que eu vou utilizar. A gente está utilizando a linguagem C, mas o CodeBlocks aceita também o C++. Inclusive o C++ é muito utilizado aí em projetos como a criação de sistemas operacionais, tá? Então com o CodeBlocks dá para fazer até mesmo um projeto, dá para criar um programa, uma aplicação vendável. Ele mostra mais adiante onde esse projeto vai ficar, você dá o nome para o projeto e aí cria-se o projeto. Lá na estrutura do projeto fica desse modo que está nessa telinha aqui no final, ó. Essa imagem no final, onde eu tenho ali o bin, onde seria justamente dentro do bin o meu debug, ó, percebam ali o objeto e o debug. Isso aí são a estrutura de um projeto real. E lá no final, no último item, vocês estão percebendo que tem ali o cubo.exe, ou seja, é o meu programa todo já compactado, do jeito que um programa tem que ser dentro de um executável. Então dá para fazer algo extremamente profissional utilizando o CodeBlock. Bora conhecer aqui o CodeBlock ele funcionando. Ele funcionando aqui, a gente tem a tela aqui, onde eu tenho o Workspace, onde está toda a estrutura do meu projeto. Vocês percebem que mesmo eu criei esse projeto Cubo, sendo um projeto mesmo, ele está ali na estrutura como um projeto, não um empty file. Mesmo assim, ele só tem um arquivo que é o main.cpp. É a única coisa que eu estou fazendo, que é justamente esse. É por isso que eu vejo desnecessário criar um projeto nesse início. Vejam também que nessa tela onde está o main.cpp, nessa da setinha que eu marquei, é onde a gente coloca todo o nosso código. Ele começa ali, eu coloquei a minha biblioteca, dei a minha função main, iniciar, e coloquei toda a codificação internamente ali, o meu algoritmo internamente dentro das chaves do main. Quero que vocês percebam que na linha 10 tem uma marquinha vermelha mostrando um possível falha. Toda e qualquer falha de execução, quando você mandar executar o teu programa, eu escrevi o programa e fui lá no topo e escolhi ali para iniciar, compilar e executar o meu programa, e ele deu alguma marca dessa como vermelhinha, ele está dizendo que tem um defeito ali, tem alguma coisa de errada, eu não estou conseguindo executar teu programa. E aí ele, diferente do Visual G lá no Portugal, ele tenta explicar para você o que aconteceu, em inglês, mas ele tenta explicar. Vocês conseguem perceber ali que ele diz que na última linha ele está dizendo erro, print, né, que foi escrito com B, print F was not declared in the scope, ou seja, não está esse printf, não está declarado no escopo, no corpo desse programa. Isso não foi declarado, ou seja, essa palavrinha printf, ele não sabe de onde veio, o que é isso aí. Essa é a falha que ele está encontrando. E aí, quando você olhar ali, você sabe, não, eu escrevi errado, não é print, não é B, é um P, é printf. Então basta substituir aquele Bzinho por um P, ir lá de novo em compilar e aí o erro some, e aí ele vai funcionar. Se caso ainda tiver alguma outra falha, tipo, eu escrevi o meu código e esqueci de fechar, ele vai mostrar ali que não foi encontrado o fechamento, algo desse tipo. Não coloquei um ponto e vírgula, ele vai dizer erro na linha 6, não foi encontrado, era esperado encontrar um ponto e vírgula. Então ele sai mostrando esses itens aí para você. Algumas vezes ele pode mostrar um erro numa linha, mas o erro já vem da linha de cima, então ele não consegue apontar necessariamente, mas é um caminho para você. Ele aponta ali mais ou menos quais seriam as linhas que tem a falha, e aí você consegue resolver aquele problema. Os erros mais difíceis de serem resolvidos, sem dúvida nenhuma, são as falhas lógicas. Se por acaso você tiver uma falha lógica do tipo, eu criei um programa, criei um algoritmo, e nesse algoritmo ele está recebendo um valor ali
está fazendo a soma, está recebendo o valor, e esse valor não está aparecendo em tela, porque eu não consegui mostrar ali dentro do printf a minha variável para mostrar o valor. Foi um erro meu, um erro lógico meu. Mas para o programa, ele recebeu aquele valor e está de boa. Ele está funcional. Então, erros de lógica, ou seja, erros de construção lógica, são sem dúvida nenhuma os mais difíceis da gente resolver, porque ele não mostra necessariamente onde está o erro. E quando a gente tem um programa como esse aí, que 12 linhas, né, praticamente 11 linhas, é fácil de encontrar o erro. Mostra ali onde é que está o erro, e se for um erro lógico, é mais fácil da gente encontrar esse erro. Agora, quando eu tenho um programa com, digamos, com 1000 linhas, 2000 linhas, e aparece, o programa funcionou, mas você sabe que está errado, porque é um erro lógico, aí esse daí que dá dor de cabeça. Porque você vai ter que sair olhando mesmo, linha a linha, procurando aquela possível falha que o programa não consegue mostrar, porque é um erro lógico. Tá aí, então ele mostra para você, sendo que ele mostra em vermelho ele mostrou a falha, tá ali, mostra-se a falha. Em azul são somente avisos a estarem reportados, são avisos, tá? Então não é necessariamente uma falha, mas ele está dizendo assim, olha, isso aqui não está certo não, ó. Bora ver o que ele está dizendo ali. Ele disse que na linha 3, tá ali, ó, na linha 3, dentro da ISO, vocês lembram, são as regras dentro de qualquer programa, as regras para normalizar um programa. Então eu tenho ali dizendo que na ISO da C++, a declaração do main ali precisa de um tipo. Ela precisa de um tipo. E aí eu declarei na linha 3 só o main sem o tipo. Mais adiante a gente falou sobre isso, que normalmente o main, se ele não está declarado o tipo, ele é naturalmente do tipo int, tá? Mas aí ele está dizendo ali, ó, o main aqui ele tinha que estar declarado algum tipo. Tinha que estar declarado naturalmente o tipo int. Tinha que ser ali int main ou algo como void main. Tinha que estar declarado o tipo daquela função. E não foi declarado. Mas ele mostra em azul. Isso quer dizer o quê? É só um aviso. Ó, tá errado, mas eu sei o que que é, viu? Funciona. Mas seria bom você colocar aqui para ficar mais bonito. Linha 10, vermelhinho. É erro mesmo. Ele está dizendo, ó, não foi declarado aqui printf nessa. Então é um erro. Tanto que ele mostra ali no final, build construído falho, build failed, um erro. Tem um erro, um warning, um aviso. Então ele tem um aviso e um erro, ele mostrou para você. E ali no caso ali, ó, já está apontando as linhas onde estão os possíveis erros para a solução. Ao corrigir e executar, a gente tirou ali o B e colocou o P, corrigir e executar, novamente o programa, o console se abre, executando os passos do programa. Então a gente vê ali a telinha aparecer mesmo, cubo de um número, digite um número, a pessoa vai digitar e ele vai aceitar ali o tal número para mostrar em tela a solução, o print da linha 10. Depurar o código, o chamado debug. Clicar com o direito na linha para adicionar ou remover breakpoints. A gente pode clicar, tá aqui, ó, foi feito isso na linha 10. Eu posso clicar e adicionar um breakpoint. Vocês lembram lá quando a gente estava vendo o switch? A gente vai rever ainda mais sobre o switch, tá? Mas vocês lembram quando a gente estava falando sobre o switch case? Que é aquela condição de escolher vários itens, como numa calculadora, escolha 1 para a soma, 2 para a subtração, e em cada um daqueles comandos a gente colocava o comando break. O comando break serve para quê? Para encerrar ali naquela linha e saltar lá para o final do programa, não é? E aí você pode adicionar esse comando break aqui, esse adicional breakpoint, justamente aqui marcando dentro da tela aqui esse ponto de marcação desse break. Em um programa como esse, de 12 linhas, isso não tem muito valor, mas em um programa que tem algo como 2000 linhas, você procurar um possível falha lógica, o breakpoint vai te ajudar. Você pode marcar, encontrei aqui um possível falha na linha 202. Você vai lá e marca um breakpoint, para até outra pessoa que está a programar contigo procurar ali, investigar. Então os pontos de parada, eles são pontos que você viu ali, epa, isso aqui não me parece correto.
Aí você adiciona o breakpoint, dizendo ali, olha, isso aqui a gente tem que olhar com mais atenção. É um momento de investigação. Tá? Se a gente quiser debugar o programa, usar o debug ou depurar o programa, a gente clica lá no topo, na setinha vermelha. O debug ou depurar, ele vai fazer uma execução do teu código de cima para baixo, linha a linha. Ele vai passar tempo a tempo, ele vai demorar mais, ele vai olhar passo a passo. O debug ele é interessante se você tem um erro lógico, se você tem algum aviso, se você percebe que seu programa não está perfeito, não está bom, você usa o debug para procurar essas possíveis falhas. É uma coisa que em um programa pequeno não tem tanta importância, mas se o programa for bem maior, 2.000, 5.000 linhas, um depurar ele ajuda muito, porque ele sai olhando linha a linha, procurando linha a linha para resolver possíveis problemas lógicos. Ele te ajuda nessa investigação. Estou vendo aqui que no chat o Hugo, bom dia aí, Hugo. O Hugo está mandando para a gente a seguinte pergunta: eu consigo criar games no CodeBlock? Vou te falar a verdade, consegue. Mas se você está num nível de criando jogos e você ainda quer utilizar jogos fazendo isso com a linguagem C, você não vai ficar no CodeBlocks. Você vai utilizar uma outra ferramenta. Com certeza, se você tá criando jogos, você pensou, vou criar jogos, e eu sou louco, porque eu vou utilizar a linguagem C ali para fazer isso. Não vai ser nem a C++, nem a C#. Eu vou fazer isso na linguagem C. Você vai partir para o NetBeans. Por que, Rio, do NetBeans? Porque o NetBeans, a interface dele é muito mais robusta, preparada para a execução disso. Ele é muito melhor para isso. Outro programa que daria certinho para você trabalhar com essa linguagem aqui, produzindo uma interface, algo como isso, seria o Visual Studio. O Visual Studio também é perfeito para isso. O Visual Studio eu gosto muito quando vou criar aplicativos para celular. Se eu vou criar algum aplicativo para celular, eu uso o Visual Studio. Ah, tem outros aqui que gostam de utilizar outro programa e tal. É o que o Rildo gosta, tá? O Rildo ele gosta do Visual Studio para essa aplicação. Então, meu conselho aqui, como já desenvolvedor, é possível criar algum jogo fazendo isso aqui, criando através desses programas aqui, usando essa linguagem? É possível. É possível fazer isso dentro do CodeBlock? É possível. Mas se você perceber, você vai perceber, eu estou construindo jogos, então você vai utilizar outras ferramentas mais poderosas. É mais ou menos o seguinte, vamos para uma área aqui que eu acho que todo mundo aqui compreende. Você quer fazer uma pequena edição, um corte numa imagem. Você vai fazer esse corte, cortar só os cantos de uma imagem. Você pode utilizar o Paint, todo mundo conhece aí o Paint dentro do Windows. Você vai fazer isso no Paint ou você vai fazer isso no Photoshop? Ah, Hildo, é só um cortezinho, cortar a borda, fazer um rabisco em cima. Eu utilizo o Paint tranquilo. Tá, mas e se você quiser fazer um efeito em uma foto, uma mão pegando fogo, efeito de chamas? Você vai fazer isso no Paint ou vai fazer isso no Photoshop? Aí você vai dizer, eu vou fazer no Photoshop, porque no Paint não é possível. No Paint é possível fazer sim esse tipo de efeito. Só que dá um trabalho, uma dor de cabeça tão grande que é um desafio. Então é muito mais prático você ir para essa ferramenta mais poderosa. Então sim, é possível, Hugo, é possível fazer um jogo dentro do CodeBlocks utilizando a linguagem C. Mas aí vem outro problema. A linguagem C, do jeito que a gente está fazendo aqui, ela é algo mais lógico. Então você fazer um jogo do tipo sem muito gráfico, um jogo de dama, um jogo de xadrez, tá? Um xadrez aqui, é possível fazer? Sim. Um jogo em 2D, dá para ser feito em linguagem C? Dá para ser feito também tranquilo. Mas quando você começa a pensar assim, peraí, um jogo em 2D como o jogo Super Mario, é possível fazer na linguagem C? É possível. É possível fazer em uma outra linguagem de uma forma mais fácil? Com certeza. Eu utilizaria até o próprio JavaScript para fazer isso. Ficaria mais tranquilo. Ah, não quer o JavaScript? Tem outras linguagens aí também que a gente poderia utilizar para fazer isso, gente. Então é sempre bom a gente ver o leque de ferramentas, e é por isso que eu digo para vocês o seguinte: estou aprendendo a linguagem C, Hildo, vou ficar só nela para todo sempre? Não. Você tem que ter mais ferramentas.
é como qualquer profissão. Você sabe pelo menos umas 2, 3 linguagens. Uma delas você aprende muito mesmo, você fica fera nela. E saibam as outras 2 ali que você sabe um pouco para fazer um arranjo e outro. Tá? As outras 2 você vai utilizar como base da ferramenta. Mas não fique somente em uma. O que vai acontecer? Vamos pensar em uma linguagem para web. Você aprende muito bem a utilizar o HTML, o CSS, tá? E o JavaScript. Pronto, já marquei 3 aqui. Aí você fica top no HTML. Quando um dia, quando aparecer uma vaga numa profissão que pede para que você entenda muito de JavaScript, e aí você só sabe HTML. Ah, mas eu sei um pouquinho de JavaScript. A vaga pode caber para você. Aí você ficou só nessa base bem aí. E a vaga está pedindo Python. Não sabe nada, né? Então é sempre bom você estudar um pouquinho a mais, saber um pouquinho a mais sobre cada uma das linguagens, tá? Mas fechando esse assunto aqui, Hugo, é possível sim. Mas é bem provável que no futuro você vá olhar para essa sua pergunta agora e dizer, sim, era possível, mas eu sei um jeito mais fácil de fazer isso. Ok? Bora seguindo aqui. Então a gente viu depurando um código. A depuração de código, ela é perfeita para você depurar, procurar, fazer essa investigação de possíveis falhas no teu programa. Principalmente se o programa é muito grande e com várias linhas, e aí você tem que olhar linha a linha, procurando possíveis falhas. Então, quando você vai depurar, você vai lá, clica em cima da setinha vermelhinha e ele vai sair fazendo essa leitura. Se você clicou com o botão direito em algum ponto ali, onde era você criou um breakpoint, quando você depurar, a depuração vai olhar aquele ponto com maior atenção. Ele vai executar o teu código e quando ele chegar aqui, ó, olha só o que eu fiz. Linha 10, eu marquei ali, adicionei um breakpoint. Então, quando o depurador sai olhando linha a linha, quando ele chegar na linha 10, ele vai olhar com maior atenção. Percebam aqui do lado que apareceu até a telinha What's, que é mostrando o que realmente está acontecendo. Ó. Ele mostra a variável, o status dela, de quanto ela estava valendo ali naquele momento. Ele mostra que aquela variável é do tipo local. Ele mostra qual é o resultado final dentro do cubo, o tipo do cubo. Então ele mostra tudo isso, ou seja, ele dá uma atenção maior, ele te ajuda nessa execução aí, nessa investigação aí por esse código. Eu estou vendo que Barreiras do Piauí está perguntando aqui, esse mesmo app, o CodeBlock, ele cria um app pronto para uso? Se estamos falando em uma aplicação, em um software dentro do computador, como por exemplo, quero criar uma calculadora dentro do meu computador, tipo essa calculadora que tem no próprio Windows, é possível com CodeBlocks? Tranquilamente, você cria, gente. A gente vai fazer isso ainda, viu? Por enquanto a gente está só nessa coisa da interfacezinha, a telinha preta, mas a gente vai trabalhar ainda com essa parte mais de beleza. Apesar de esse não ser o grande mote aqui da linguagem C. A linguagem C é para criar essa base para que vocês entendam o funcionamento de uma linguagem. E quando chegar mais adiante, aí sim a gente vai utilizar. Imagine só o seguinte, se você quiser criar um aplicativo pronto dentro do seu desktop, você usaria a linguagem C agora, porque é a ferramenta que você tem. Mas se fosse um projeto bem mais robusto, você poderia utilizar uma linguagem como a Java. A Java ela é perfeita para a construção de aplicações e de software dentro do computador. É possível ficar com a linguagem C? É possível. Mas se você tem o conhecimento da linguagem Java, você escolheria o Java. Por quê? Porque você programando em Java, você já estaria pronto, esse seu aplicativo vai funcionar em diversos sistemas operacionais diferentes. Se eu fizer em linguagem C, só vai funcionar em um certo tipo de sistema operacional. Então iria dificultar os usuários de chegarem ao meu aplicativo, de usarem meu aplicativo. Mas sim, Barreiras, é possível sim criar um aplicativo completo só aqui utilizando o nosso CodeBlock, tá? Mas vamos passo a passo, a gente vai chegar ainda nesse nível aí. Então seguindo aqui, após fazer a depuração, então a depuração chega naquela linha, chegou na linha ali que você marcou o breakpoint, e aí ele te ajuda a investigar melhor ali através da tela do Watches.
Executar o programa passo a passo clicando nos botões indicados abaixo, ó, ou ao lado ali no caso, né? Eu tenho ali, além de cliquei, ó, primeiro eu cliquei para depurar, que é o vermelhinho. Vocês estão vendo ali que do lado desse botão vermelhinho tem o executar até o cursor, ir para a próxima linha, entrar na função, sair na função. Ou seja, o que acontece é que quando a gente manda depurar, ele sai lendo linha a linha. Então você sai pulando linha a linha para ver o que está acontecendo. Então ele te ajuda a fazer essa investigação. Imagine só o seguinte: 2.000 linhas, tem um erro lógico no meu programa. Ele executa, mas existe um erro. Eu estou vendo que ele não está funcionando. Então eu vou investigar onde está aquela possível falha. Eu marco os possíveis breakpoints, mando o depurador e quando chegar naquela linha do breakpoint ele para. Opa, parei aqui, é o momento da investigação. Aí você sai executando ali, ó, indo para a próxima linha. Deixa eu ver o que tem nessa função. Ele sai executando passo a passo e mostrando para você o que está acontecendo. O nosso CodeBlocks, essa parte da depuração, vocês estão vendo aí que ele é praticamente o que? Marquei uma linha e ele vai executar aquilo de uma forma mais lenta, com um olhar mais em cima daquilo. É pouco, não é? Eu acho que é pouco. Por quê? Porque programas que são mais robustos, como o Visual Studio, como o NetBeans, por isso que eu falei para vocês agora há pouco, falei para o Hugo, falei para Barreiras aí, que vocês estão utilizando o CodeBlocks porque vocês estão aprendendo, mas no dia que vocês estiverem trabalhando de forma profissional, vocês não vão olhar para o CodeBlocks, vocês não vão olhar para a linguagem C. Se vocês continuarem gostando, eu estou gostando da linguagem C, Rio, gostei dela, eu fico só na linguagem C? De jeito nenhum, gente. Você não vai ficar na linguagem C, você vai evoluir junto com a linguagem. Você iria para algo como o C Sharp. Você estaria trabalhando com o C Sharp. Você adicionaria isso, que é o trabalhar com o C Sharp, que é uma linguagem voltada à linguagem de objetos. Então é muito mais evoluído. Você criaria jogos justamente com a C Sharp. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de colocar exemplos aqui de jogos reais. Por exemplo, todo mundo aí conhece Mortal Kombat, né? O Mortal Kombat versão 10, a partir da versão 10 que a gente encontra aí no PC, em consoles, ele é feito utilizando o C Sharp, gente. Ele utiliza C Sharp ali na sua criação. Tem dentro dele o C Sharp e tem, é claro, tem adicionado outras linguagens. Mas a base principal dele é o C Sharp. A gente vê jogos ali. Outro jogo também, que não sei se vocês conhecem, um jogo de avião chamado Ace Combat. O Ace Combat também feito para PlayStation, feito para Xbox. Ele também é feito com a linguagem C. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os desenvolvedores estavam programando com o CodeBlocks? Não, porque o CodeBlocks ele é bem simplificado, ele é assim para quem está no início, sem mexer em gráfico, tudo isso. Aqueles que estão a programar mesmo, construindo algo mesmo para sair no mercado, vão utilizar no mínimo o Visual Studio ou o NetBeans, que é um programa bem mais robusto, com muito mais plugins, muito mais coisa. Ficariam nesses aplicativos. E aí, chegando nessa parte de depuração, a depuração não fica só esses botãozinhos aí, não. A depuração ela mostra muito mais coisa. O NetBeans, inclusive, ele mostra até a questão sobre uso de memória. Quando chega naquele momento ali, por exemplo, digamos que o seu programa, quando chega um certo momento, ele dá um estouro de memória, ou gasta muita memória, ou gasta muito processamento. Aí você está procurando o que está acontecendo. Será um erro lógico? O que está acontecendo? Então lá no NetBeans, você consegue fazer uma investigação muito mais profunda para procurar ali justamente onde está sendo gasto esse processamento a mais. Aqui com o CodeBlocks, é praticamente impossível você achar esse vazamento, esse estouro aí de processamento. Você precisaria desse item a mais. Mas isso é futuramente, gente. Vamos caminhar aqui, a gente está engatinhando ainda, estamos no início, mas a gente vai chegar ainda nesse nível bem aí, que vocês vão ficar top aí, vocês vão olhar para um sistema operacional e saber como ele funciona realmente. A gente vai chegar nesse nível. Daí um programa sendo executado, tá? Lembrando que o CodeBlocks, quando ele for executado, acontece o seguinte, tá? Aqui o programa que está sendo executado, ele tem as bibliotecas iniciais, o main iniciou, tem internamente ali um printf, que é somente para dizer o olá mundo,
e logo abaixo um System Pause para paralisar, para mostrar aquela frase ali, pressione qualquer tecla para continuar, para ficar paralisado. E um retorno, retornando 0, a gente lembra disso aí, retornar 0 é o retorno lá para a função main. A gente viu isso lá quando a gente estava falando mais sobre funções, sobre o que tem ali realmente dentro da função main, que ela retornou, porque ela é do tipo inteiro, retornou o 0. Mas o que me importa aqui nessa tela realmente não é a execução em tela, essa telinha preta, não é o código escrito dentro do CodeBlocks, mas o que eu quero falar é isso aqui. Estes 3 arquivos que são gerados, o arquivo .c, .exe e .o. O que é cada um deles? O arquivo .c, ele é o arquivo que está o teu algoritmo, é o arquivo de escrita do teu algoritmo. Então, quando você escreve e salva esse arquivo, ele vai salvar com essa extensão aí, .c. Quando você manda compilar, compilei o arquivo, ou seja, eu estou criando o executável. É gerado o exe, o executável, e o .o. O .o, ele funciona, futuramente vocês vão entender o que são as views. Ele funciona com a chamada view. Ele só é uma visão, ou seja, ele é o modo da compilação, ou seja, o modo como aconteceu aquilo. Ele só serve mesmo para aquela compilação, ou seja, é a construção da compilação, é a ligação do exe ao .c. E o exe é o programa todo executado. E o que acontece se eu pego somente esse olamundo.exe, retiro dessa pasta aí e vou clicar nele? O programa abre? Funciona, abre. Ele vai ser executado, vai abrir essa telinha aqui. Perfeito. Então quer dizer que se eu fizer uma interface e tudo mais e mandar só o exe para a pessoa, funciona? Funciona. E o que é muito legal que a linguagem C trouxe, isso lá no início, não é novidade não. Ela trouxe consigo, foi essa criação do executável. Olha só que tristeza para nós, programadores. Você desenvolve um programa excelente, você cria aí um programa muito bom, como um aplicativo, sei lá, criou esse programa muito bom. E aí você quer mostrar para o mundo, você quer até ganhar dinheiro, vender, coloca isso no mundo. E aí ele tivesse desse jeito aqui, tudo aberto. O que acontece, gente, quando tá um programa todo aberto desse jeito? O pessoal vai copiar o teu... Por que alguém vai pagar pelo teu programa se está tudo aberto ali? Pode modificar. Se o programa hoje em dia, um jogo que você compra que vem todo fechadinho com executável, não passa um dia, já tem gente criando ali os tais mod, os modificadores, já cria patch ali, modifica o jogo todinho, que acabou de ser lançado. Imagina se eu entregasse a coisa aberta desse jeito. A gente não ia ter de jeito nenhum direito sobre nada. A gente não ia conseguir manter o direito. Imagine você quer mostrar uma aplicação, você está fazendo uma aplicação como essa aqui para uma pizzaria, para uma loja, e aí você quer mostrar para o seu cliente como é que funciona isso. Você chega lá para o cliente, entrega o exe, ele vai ver que funciona e fala, olha, funciona mesmo, que bom, cara, funcionou, gostei, vou te pagar, vou fazer o Pix daqui a pouquinho, e não paga você. E agora, o que tu faz? Chora, né? Porque ele tem o executável? Não. O executável ele não vai conseguir. Você pode colocar até mesmo tempo máximo de vida para ele. E aí, resultado, ele vai ter só uma versão de experimentação, ele não vai conseguir ver o código, ele não vai conseguir evoluir esse programa. E assim você tem seu direito sobre o teu código protegido. Então isso é muito legal aqui nesse modo aqui que a linguagem C faz para a gente. Não é só o CodeBlocks que faz isso. Em qualquer programa que você estiver compilando, criando arquivos na linguagem C, qualquer um deles que você estiver fazendo isso, ele vai gerar esses 3 arquivos. Inclusive o móvel C, ele também gera esses arquivos desse modo aí. Se você depois olhar na memória do seu celular e verificar lá os arquivos, você vai encontrar esses 3 arquivos aí, tá? Rildo, se eu quiser transferir o meu código do CodeBlocks para o NetBeans, o meu código do CodeBlocks para o móvel C, qual desses 3 arquivos eu devo levar? Eu quero editar o arquivo lá. Você vai levar o .c. E esse .o, pode esquecer, ele só é uma visão, ele só é uma ligação dos outros 2 arquivos. E o executável? O executável só serve para executar ali no momento, ele é a versão de teste. Então a única coisa importante aí que você pode levar é o .c.
Lembrar que o ponto .exe é um executável, funciona no teu programa, mas ele não é possível abri-lo para ver o código que tem dentro. É uma proteção para nós desenvolvedores. Coisa boa, né? Usando o CodeBlocks, salve o programa com o nome que você deu para esse teu código. No caso aqui eu chamei ele de exemplo. Ele vai vir com a extensão .c, que vai ser o primeiro, em um diretório com o seu nome. Compile e execute o programa pressionando a tecla F9. Ou, se você quiser, você só clica nessa setinha aqui, ó. Tá lá, ó. A setinha com a engrenagem. Tá? A setinha verdinha com a engrenagem, que aí ele já compila e executa. Se você só clicar no verdinho, ele só executa, mas todo o arquivo tem que ser compilado antes. Então você tem que clicar na engrenagem também. Tá? Por isso eu já clico direto ali na engrenagem e na setinha. Mas se você quiser um atalho, o F9 faz isso. Se houver algum erro de sintaxe, aparece uma ou mais mensagens no rodapé da janela. E nesse caso você vai corrigir o programa. Então é só lembrar o seguinte, gente. Fez isso, abriu se você abrir lá a pastinha, vai aparecer esses 3 arquivos desse modo. Lembrar que o primeiro é onde está o algoritmo. O segundo é a view, a ligação entre os dois, o C e o exe. E o último aqui, o exe, é onde está o programa. Só lembrar disso, gente. Tá? E se você quiser levar o seu código para uma outra máquina, é só transportar o exemplo.c. Turminha, vamos dar mais um intervalozinho de 3 minutinhos para a gente tomar uma água e a gente já retorna.